No episódio de hoje nós vamos ter algo diferente. Eu vou fazer uma entrevista com a Érica para que você tenha uma outra perspectiva sobre o aprendizado de idiomas. Vamos conversar com a Érica sobre como tem sido para ela aprender inglês e quem sabe você possa se identificar com algumas lutas que ela tem tido também. Vem com a gente para mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Muito bem, Érica. Eu queria trazer essa opinião sua para o nosso podcast e entrevistar você, por assim dizer, para saber como tem sido a sua experiência aprendendo inglês. Eu acho que pode ser útil saber a sua opinião e depois eu tenho alguns comentários para fazer, dependendo das suas respostas. Então eu queria saber primeiro, exatamente uma pergunta mais aberta, assim, mais livre. Como você tem se sentido nesse processo de aprender inglês? O que tem funcionado para você e o que você acha que é mais difícil nesse processo? Olha, é uma boa pergunta. Eu nunca gostei de inglês. Eu acho que eu até já comentei em algum episódio aqui. Não gostava de inglês por causa do inglês na escola. Que a gente aprende em 5 anos na escola, aprende o verbo to be só. Então eu achava inglês uma chatice. Mas aí depois, com o tempo, depois que eu saí da escola, eu acho que quando eu passei a conviver mais com você, que daí eu vi a necessidade do inglês, porque o Hugo não assiste nada dublado, toda a vida ele assiste tudo em inglês, então daí eu senti falta de não saber inglês, porque daí eu não conseguia entender as coisas. Filmes até é meio que mais fácil, porque filme tem legenda, mas dependendo do vídeo no YouTube, Instagram e coisas do tipo, nem sempre tem legenda, então eu ficava totalmente perdida. Aí eu comecei a me interessar em aprender inglês. E vendo também ele conversar com as pessoas em inglês, aí eu comecei a achar interessante. E comecei a me interessar pelo inglês. Mas eu nunca estudei inglês. Desde que a gente começou a namorar e casou, enfim, eu passei a tudo fazer... Não, deixa eu comentar. Olha só o que aprender vários idiomas faz com o cérebro da pessoa. Talvez você já tenha passado por isso, né? Ela começou a frase dizendo, eu passei a tudo fazer. Passei a tudo fazer. Essa ordem não faz o menor sentido em português. Então vamos dar outra chance para a Érica, porque provavelmente ela estava pensando, não sei, em inglês, em alemão, em língua de sinais, em qualquer outro idioma menos o português. Vai lá. Eu passei a fazer tudo na questão de assistir filmes e séries em inglês. Então daí eu estava assim, em certo sentido, bem imersa no inglês. E, por incrível que pareça, foi assim que eu comecei a aprender inglês realmente. Teve até uma vez, durante a pandemia, a gente assistiu um evento só em inglês. E eu conseguia entender entre 50% e 70%. No ano seguinte, a gente assistiu um outro evento todo em inglês e eu conseguia entender 90%. E eu não fiz nenhuma aula de inglês neste período. Foi só de estar, assim, ouvindo bastante música, assistindo séries e filmes em inglês. E às vezes eu converso um pouco com o Hugo em inglês, mas é pouco, porque o Hugo não tem muita paciência comigo. Então quer dizer que nesse período que você contou até agora, o seu aprendizado, digamos que primeiro, o seu método foi bem passivo, foi só recebendo informações, mas você passou aí
algum tempo, alguns anos, digamos assim, só recebendo informações sem fazer nenhum esforço de falar ou de produzir sentenças, conversar. Nenhum não, mas bem pouco, porque como você disse, a gente mesmo em casa conversa bem pouco inglês. Mas mesmo você assistindo filmes, séries e outros eventos, assim, outros vídeos em inglês com legendas em português, você diria que isso já ajudou bastante a você desenvolver uma maior compreensão? Sim, até dependendo do assunto, sem legenda nenhuma eu já conseguia entender. Por exemplo, os 2 eventos que a gente assistiu durante a pandemia, que um eu entendi entre 50% e 70% e o outro 90%, não tinha legenda nenhuma, mas eu consegui entender. Claro que assim, no final do evento, o Hugo me perguntou: o que que você entendeu? Eu não conseguia lembrar de algo específico. Por quê? Porque minha cabeça, no momento do evento, era assim: traduziu, apagou, traduziu, apagou, traduziu, apagou, porque eu já ia traduzindo, entendi, pulava para a próxima frase. Eu pulando para a próxima frase, a anterior foi apagada da minha memória. Mas, quando você começava a falar comigo, falou disso, falou desse assunto, aí começava a vir as coisas na minha cabeça. Mas eu, por iniciativa, começar a falar, não conseguia porque eu não lembrava. Ok. Mas eu sei que você também fez um curso online de inglês. Qual você acha que foi o papel desse curso online de inglês para você? Vamos aqui por partes. Fiz um curso de duração de 1 ano, claro que eu não fiz direitinho, sabe, porque eu não gosto de estudar. Então, eu não fiz ele assim 100%, mas eu fiz e sinceramente não vi assim grande significado na minha vida esse curso, porque ele me ajudou em algumas coisas, eu entendi, mas não assim coisas extraordinárias. Mas eu entendi algumas questões de pronúncia, eu entendi, mas como eu não uso, agora eu já não me lembro mais, mas a diferença do have, do had, de coisas assim, né? Quando eu uso uma coisa, quando eu uso outra, aí eu precisaria mesmo era praticar para poder lembrar isso, mas esse curso me ajudou nesse sentido. Tenho anotado, tá? Só para eu poder me relembrar quando eu for precisar falar em inglês. Mas foi isso. Em relação ao curso, O que você falou aí é uma grande mentira. Essa parte do tenho anotado para quando for precisar. Eu me refiro a esse trecho porque na prática a gente não anda com um caderninho de anotações de gramática para quando a gente for precisar se comunicar no idioma que a gente está aprendendo, recorrer às nossas anotações de gramática. Então por isso é que eu também não... Eu só queria usar o exemplo da Érica para ver se eu conseguiria provar o meu ponto. E aqui eu quero aproveitar para relembrar e enfatizar que é importante entender algumas coisas da gramática, mas eu acredito que não logo no início, mas mais para o final, quando você já atinge um nível entre intermediário e avançado, aí faz sentido você entender melhor algumas questões gramaticais. E qual tem sido, Érica, a sua maior dificuldade? O que você acha mais difícil no inglês? como em qualquer outro idioma que eu já aprendi, que é o caso da língua de sinais, é o que eu estou aprendendo, que é o Hunsrück, o dialeto alemão, para mim a maior dificuldade é falar, porque eu não sei se eu estou falando correto ou não, se eu estou conjugando o verbo corretamente ou não, se eu estou formulando a frase na ordem correta ou não. Então, para mim, essa é a maior dificuldade, por isso eu evito bastante falar. Eu demoro muito tempo para poder falar, ter uma certa confiança de falar, de conversar com alguém no idioma que eu estou aprendendo. Muito bem. E essa é uma dificuldade que não é só sua. Eu acredito que esse é um dos pontos que eu queria trazer para que quem está aprendendo português, talvez tenha alguns ouvintes do nosso podcast que até entendem boa parte do que a gente fala, mas ainda não se sentem confiantes o suficiente para falar, ou não se sentem fluentes. E eu queria pontuar isso, que é um processo que cada um tem que descobrir como vencer as suas barreiras, porque
Eu acho que faz uns 10 anos que eu falo para Érica que ela tem que falar e que é só assim que você vence essa barreira. Uma das coisas que ajuda é não ter vergonha de errar, não ter medo de errar, porque eu sei que o meu inglês, por exemplo, é completamente errado. Como vocês, alguns de vocês pelo menos, puderam ver e ouvir, ver porque esse episódio foi para o YouTube. Se você não viu, verifique lá no nosso YouTube, Keep Speaking Portuguese, e ouvir com certeza, porque postamos aqui aqueles 2 episódios falando inglês com o Vini, e não tínhamos nada escrito sobre aquele episódio, então só as ideias e fomos conversando naturalmente. E se você é um falante nativo da língua inglesa, você com certeza notou inúmeros erros. E se você não notou, ótimo, melhor ainda, porque isso prova o meu ponto de que na comunicação em geral, num episódio de podcast talvez seja até mais fácil notar os erros, mas na comunicação ao vivo e a cores, em tempo real, a maioria das pessoas não está prestando atenção nos seus erros, nas suas estruturas gramaticais e no seu sotaque. O foco é a comunicação, é ser entendido. Então, a partir do momento que a gente vira essa chave na cabeça, a gente se preocupa mais em se expressar claramente, e claro que isso vai envolver melhorar a sua pronúncia, para que ela não seja tão ruim a ponto de que um nativo não consiga entender o que você está falando. Mas ela também não precisa ser perfeita, e o mesmo vale para a gramática. Agora tem, por último, algum aspecto da língua inglesa, sem ser a questão de falar, mas assim, alguma coisa que mais te deixa com raiva, ou que você se pergunta por que é assim? Porque eu imagino que quando a gente está aprendendo outro idioma, a gente sempre se depara com algumas questões assim, que a gente fala, por que isso? Não poderia ser mais fácil? Não poderia ser diferente? Ou que a gente acaba comparando a nossa língua com a que a gente está aprendendo e a gente fica indignado e acha que a nossa sempre é muito mais fácil e que no inglês é muito mais difícil ou na outra língua é muito mais difícil. Tem alguma coisa assim para você no inglês? Tem várias que eu sei que eu já falei isso várias vezes. Não faz o menor sentido isso, por que ser assim, não sei o quê. Mas uma que me veio assim, de bate pronto, foi letras que não são pronunciadas. Se não é pronunciada, gente, pra que põe? É só pra dificultar a vida do ser humano que tá aprendendo, né? Tipo no, que se escreve com K, mas você não fala o K. É disso que você tá falando? Sim, coisas do tipo. Mas ainda nesse caso, eu acho que, como é uma palavra que eu conheço há muito tempo, pra mim, ok. Mas outras palavras que eu aprendo assim, aí tem uma letra perdida, um G perdido que não se pronuncia, ou outra letra. Mas eu não consigo pensar em nenhum outro exemplo, nenhuma palavra específica. Mas o no é exatamente isso. Por que não tira a letra? Porque senão ia virar now. Porque no sem o K é now. Aí era só escrever com A ao invés de O. Resolvi o problema. É porque no seu idioma o A tem som de A. Mas em inglês, se você escrever com A, ia ser nail, não sei, nem sei que som ia ter. Mas é interessante ver, e eu queria trazer esse assunto para o episódio para você ver que isso acontece em toda língua. Todo mundo, quando está aprendendo outro idioma, se depara com essas questões, com essas perguntas, e que é legal você questionar e você rir, mas tem que ter um limite, né? Eu acredito que você tem que aceitar que o idioma ele funciona de um jeito diferente e que a gente, no nosso idioma nativo, geralmente não para pensar. Por exemplo, foi só depois de eu começar a ensinar português que eu percebi que, por exemplo, a gente fala quase todos os finais de palavras com O com som de U. Então agora, um americano perguntaria para você, Érica, por que não escreve com U? Por que escreve com O se você fala com U? Sotaque. Tá vendo? E então sempre vai haver um empate, né? Porque cada idioma vai achar outra coisa no outro idioma para questionar
que não faz sentido. Assim como, por exemplo, também esse som de D. E no caso do Brasil, uma coisa que dificulta muito ainda são as variedades de região, né? As regionalidades, quantidade de sotaque diferente que tem no Brasil, o que também oferece para você uma outra oportunidade. Quando você está aprendendo o idioma, você tem a oportunidade de escolher, independente de pensar o que está certo ou errado, escolher qual sotaque você vai aderir. Você pode escolher pelo que é mais fácil ou você pode escolher pelo que você mais se identifica. Então, esse é o que eu queria trazer para reflexão sobre aprendizado de idiomas. Muitas lutas e dúvidas e barreiras que você passa aprendendo português são barreiras, dúvidas, obstáculos e dificuldades comuns para quaisquer pessoas aprendendo idiomas. Não sei se isso serve de consolo, mas não apenas para consolar, mas também para motivar. Motivar que é possível continuar aprendendo, é possível continuar progredindo e às vezes pode demorar mais do que você gostaria, mas se você não parar e você usar também as metodologias certas e tiver o acompanhamento correto, você com certeza vai atingir o seu objetivo. E até para te ajudar nisso, que criamos um curso. Na verdade, quem faz parte maior nesse curso é o Hugo e o Vini, mas com esse objetivo de ajudar você a desenvolver a tua fala no português. Se você ainda não viu nada a respeito do curso, na descrição aqui do episódio vai ter o link para você poder ver como é esse curso. E só um detalhe, esse curso não é gravado, é um curso online, sim, claro, mas ao vivo. Você vai estar ao vivo com o Hugo e com o Vini. Esse foi mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.